Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui de volta, com a Fênix a todo vapor, tentando explicar mais alguma coisa sobre dependência química. O dependente químico, certo? Ele, quando está em tratamento, ele forma uma muralha psicológica na mente dele. Essa muralha psicológica, certo? Às vezes dura anos e anos e anos para ser tirada. Por quê? Porque são emoções, pensamentos que vêm do psíquico. E o que acontece? Nós que trabalhamos há vários anos, nessa área da dependência química, em vários lugares, internamos muitas pessoas, ele põe um paredão na vida dele que ele não sabe modificar, ele não sabe destruir essa muralha que há dentro dele. E o que acontece? Acontece o seguinte: vem a vergonha, certo? Vem aquela falta, de a pessoa crescer interiormente para buscar uma recuperação. Então, quando ele está na clínica, a gente percebe que ele dá uma sempre de coitadinho. Porque isso aconteceu na minha vida, porque o carro que eu troquei com um traficante por causa de drogas, foi um caso que eu não tive o pensamento para fazer esse tipo de situações, certo? O roubo da mamãe, do papai, aquela situação toda para comprar droga de preferência, E toda essa situação vai se transformando numa muralha. Por quê? Porque a sociedade aí fora sempre acha que o dependente químico é ladrão, é bandido, é uma pessoa que se tornou, certo, psicótico dessa situação. Eu não tiro, certo, os pensamentos da sociedade e não tiro os pensamentos das pessoas que realmente, certo, eles valorizam isso como uma sem-vergonhice. Eu não tiro isso. Por que eu não tiro essa situação? Vejam bem, quando o dependente químico entra dentro de uma clínica e ele percebe que ele perdeu os valores da vida dele, que ele perdeu os valores conceituados da família e que a família está o ajudando, está gastando dinheiro para ele poder se promover, buscar uma recuperação, certo? Ele não entende que no seu subconsciente e na sua mente psíquica, ele construiu uma muralha. E essa muralha, quando ele sai para a sociedade, ela continua. E ele precisa trabalhar e destruir essa muralha. Por isso que ele precisa modificar os seus pensamentos. Ele precisa modificar o seu modo de agir, o seu modo de atuar nas suas emoções e nos seus sentimentos. Porque senão ele vai se tornar, que nem uma vez eu falei na videoterapia que eu dei aqui, certo? Um rei bebê. Ele sempre vai precisar de algo que o sustente, sempre vai precisar de algo que o valorize. Mas um dia isso ele vai perder. Ele precisa, certo, se beneficiar com a programação feita pelo NA, ou pelo AA, por psicólogos, psicoterapeutas, pelos psiquiatras, pelos profissionais, para destruir essa muralha que ele construiu ao longo do tempo da sua dependência química, do seu uso de álcool ou outras drogas beneficiadas que lhe davam um prazer, certo, irracional,
na qual a doença se tornou poderosa dentro dele. Eu vejo isso em várias clínicas que eu vou dar palestras, que as pessoas elas se sentem bem muitas vezes internadas. Quando sai da internação, ela se modifica completamente, porque essa muralha ainda está dentro dele. Essa muralha se chama uma muralha psicológica. Eu já vejo como espiritual, é o que o NA fala. Mas falando na base da psicoterapia, essa muralha tem que ser reconstruída de uma maneira diferente. Primeiro você tem que tirar o alicerce dela, derrubá-la e construir outra personalidade. O dependente químico, na sua atuação, da sua droga, adição, ele precisa perceber que ele construiu uma muralha dentro dele, ou lá que seja, como vocês estão entendendo o que eu estou falando, que ele impede, certo, dele abri-la. Quando eu li sobre Johar, né, eu descobri, esse grande especialista Johar, da Daytop, eu descobri que o dependente químico, ele precisa, antes ele não era humilde para buscar ajuda, agora ele precisa modificar essa situação, ele precisa ser humilde para buscar ajuda. Por isso que existem os grupos de apoio, porque se ele não tiver esse tipo de ajuda, tanto familiar como social, ele se perde, ele constrói uma muralha negativa novamente. Nós da Fênix, quando nós vamos dar esses tipos de reuniões, nós vamos dar palestras, a gente tenta construir um novo indivíduo. Nas clínicas no qual eu trabalhei e no qual eu dei palestras, eu sempre reconstruo o indivíduo, para ele não perder, certo, a sua confiança em si mesmo. Porque, lógico, a pessoa que ficou internada um tempo, ninguém tem muita confiança. Tem pessoas que têm 30 internações, tem pessoas que têm 25 internações. E ele não se sente apto a se reconstruir novamente. Por isso que ele perde o poder mental, certo? Que é o id que comanda toda essa situação. Ele se torna egocêntrico, que é o superego, né? Tá entendendo? Que ele acha que sozinho ele vai poder conter toda essa situação que há dentro dele na doença. Então, um conselho que eu dou na base da terapia ou psicoterapia, do modo que vocês estão percebendo que eu estou falando, ele precisa reconstruir a sua personalidade. O dependente químico, quando entra dentro de uma clínica de recuperação, ele não vai lá só para parar de beber ou usar droga. Ele vai lá para reconstruir a sua personalidade. Ele tem que ativar a alavanca da fé, a alavanca da autoestima, a alavanca do amor próprio, a alavanca, certo, que vai levá-lo, certo, a ele ter um futuro melhor. Mas para isso ele precisa estar consciente do que ele está fazendo dentro da clínica. Ele precisa prestar atenção nas reuniões para depois prestar atenção no que os profissionais desta área falam para ele lá fora. Porque senão ele se perde novamente. Por que as pessoas recaem? Eles recaem porque eles não construíram uma muralha psicológica mais ativa. Então se perdem com o tempo. Vejam bem o que eu vou falar para vocês. Essa síndrome de abstinência demorada, ela demora de 6 a 8 anos para ser reconstruída. É que nem eu falei da semana passada, é a passo de tartaruga.
Nesse passo de tartaruga, aí ele vai modelando a vida dele e ele vai destruindo essa muralha que há dentro dele. Por isso que ele se torna egocêntrico. E nesse egocentrismo ele se isola e volta a beber, usar droga novamente. Como naquela situação, ele se acha que ele não presta, ele se acha que ele não tem valor, ele se acha que ele não tem mais afinidade de buscar uma recuperação e acaba se suicidando. Acaba perdendo valores que a sociedade tem muitas coisas boas para dar valores. Os dependentes químicos precisam buscar pessoas aí fora que têm valor primordial, que possa dar uma chance a ele a se desenvolver esse processo, a desambar essa grande muralha que há dentro dele, que é a dependência química. Porque quando o dependente químico vem para a clínica, ele acha que o problema é só o álcool e a droga. O problema não é só o álcool e a droga, é ele mesmo, é a personalidade que ele construiu na vida dele, que ele não consegue alcançar outros objetivos. Ele só vai alcançar outros objetivos, certo? Como tem profissionais qualificados, e ele também tem que ter essa vontade de buscar inteligentemente a busca da sobriedade, o do ficar limpo. Porque ninguém é santo neste mundo. Ninguém é santo. Então o que acontece? Qualquer problema emocional ou sentimental que ele tiver, ele vai buscar um prazer imediato. Por quê? Porque ele ainda não destruiu essa muralha psicológica que há dentro dele. E todos eles têm valores. Eu trabalho em clínicas que tem pessoas especialistas em computadores, tem pessoas especialistas em pinturas, pessoas especialistas, né, num jogo de futebol, no mais simples, pessoas especialistas que leem livros, escrevem, tem literaturas famosíssimas, mas eles constroem uma muralha e como ele tem a bipolaridade alta e baixa, ele não sabe destruir essa muralha. Quando nós explicamos para ele que ele tem que mudar de personalidade, o que é mudar de personalidade? É destruir a muralha que está o sufocando. Quando ele abre essa muralha, que ele vê que não há mais sufoco na vida dele, ele pega e deslancha. Mas quando ele sai ainda com essa doença, que ela é progressiva, incurável e fatal, é uma doença que você vai morrer com ela. Não adianta qualquer subterfúgio, você vai morrer com ela. É igual um diabético. O diabético vai morrer com ela, com a doença. Então o dependente químico tem que saber disso, mas só que ele tem que destruir essa muralha e buscar outra situação onde que ele passa a ser mais feliz. Onde ele começa simplesmente com a aceitação da doença. Se você se aceitar como doente na sociedade, você vai buscar o quê? Ajuda, reforço. Aí se destrói essa muralha. É isso que nós da Fênix e os profissionais da área, como a doutora Laura Fracasso, como Alexandre Castanheira, que eu conheço, já trabalhei com eles, com várias outras pessoas, né? Vejam bem, eles explicam isso com ênfase, porque as pessoas precisam quebrar essa muralha da sua ignorância, da sua criancice, do seu bebê que está dentro dele,
Para o quê? Para amadurecer os seus pensamentos. Porque ele precisa pensar no futuro. Se ele pensar só no passado e não saber fazer do presente por um futuro melhor, ele de novo está construindo uma muralha que está se fechando num círculo, que na onde que vem a recaída e ele se destrói totalmente. Conheço de tantos anos de trabalho várias pessoas dessa maneira, de alto gabarito, pessoas de alta formação, pessoas estudadas, mas eles não entendem que é uma pessoa doente e que precisa construir outra personalidade. Não importa a idade, ele precisa acreditar nele, ele precisa acreditar que há fatores primordiais para buscar uma recuperação. E nós estamos inteiramente, e com um grande prazer de ajudá-los a destruir essa muralha que há dentro de vocês mesmos. Que a vida está aí, é para ser vivida. Com o quê? Com o trabalho, com a vida social e com responsabilidade. Só que primeiramente vem o poder superior, que é Deus, da forma que cada um concebe. Enquanto não destruir essa muralha, esse parâmetro, você vai acabar morrendo, vai acabar jogando fora a sua família, vai acabar jogando fora todas as oportunidades que a sociedade te dá e que nós profissionais da área te damos. Por isso que eu peço ajuda aos profissionais que trabalhem mais nesse assunto para ajudar os nossos garotos que estão crescendo dia de hoje, as pessoas também que têm uma certa idade, que eles precisam destruir a muralha do passado, a muralha do subconsciente e viver o consciente para o futuro. Não importa que profissão você esteja, não importa que situação você esteja, você precisa construir um futuro melhor. Mas o dependente químico só vai construir o futuro melhor depois que ele destrói essa muralha psicológica do seu subconsciente, do seu consciente ou do seu futuro. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade que estão me dando, para nós colocarmos à disposição. A Fênix coloca toda a disposição para ajudá-los nesse sentido, para vocês buscarem uma programação, para vocês entenderem melhor da doença, certo? E buscar um futuro melhor para a sua vida. Não importa em que lugar você esteja, se é no Brasil, se é na Europa, se é em qualquer, não importa. O que importa é a sobriedade. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês de todo o coração por